A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui no Peru novamente para uma capacitação, para um encontro de pastores aqui da região. E estou aqui na casa do meu amigo José Carlos, que é missionário aqui em Lima já por muitos anos. É um privilégio muito grande estar nessa terra abençoada novamente. E convido você, por favor, a abrir sua Bíblia comigo em Mateus 8. A Escritura diz, no verso 18: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Verso 23: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero compartilhar na base dessa palavra hoje e amanhã. Amanhã gostaria de tratar do restante dessa viagem de Jesus, quando ele vai estar em contato lá com o endemoniado de Gadareno, em Gadara. Mas nessa porção, gostaria de tratar de um princípio que é seguir a Jesus em qualquer circunstância, mesmo quando as aparências não são promissoras. Você percebe que havia uma multidão enorme aqui que já seguiu o Senhor. Muitas curas já tinham sido feitas. É só passar as páginas da Bíblia no que nos traz até aqui, que você vai ver que havia muita coisa já acontecendo. Jesus já era uma figura pública, conhecida, famosa, influente, e multidões vinham para onde quer que ele chegava. E quando você tem multidão, você tem oferta, você tem suporte financeiro. E Jesus, do nada, no meio desse êxito, no meio desse sucesso, no meio desse tanto de gente vindo para ouvi-lo, para receber da sua liderança, ele diz: vamos passar para o outro lado. E é interessante, você não mexe em time que está ganhando. Não há muito o que fazer quando está tudo bem, está tudo promissor, todas as evidências são positivas, a resposta das pessoas agora que é enorme, está todo mundo vindo. E alguém poderia dizer para Jesus: Ô Jesus, você nunca ouviu falar que a gente não mexe em time que está ganhando? Olha aí como o ministério está bombando, como tanto... Olha o impacto dessa palavra. Olha a quantidade de gente que vem nos cultos, nas reuniões. Olha a influência e o poder do seu ministério. Não é a hora de mexer com isso, não. Para com essa coisa de querer fazer mudança no meio do maior êxito da sua vida. E a Bíblia mostra claramente que Jesus, deixando aquela multidão, nos versos 18, depois do 23, eles pegam o barco e passam para o outro lado. Segunda coisa, eles deixam a terra firme, estável, previsível, segura, cercada de êxito, como eu disse, para subir num barco instável, que balança, que chacoalha ao sabor da mudança de clima. Como assim? E aí você vê que tem um potencial desastre aqui, que é uma bruta de uma tempestade. Pera lá, mas não foi Deus que mandou? E Deus mandou você para dentro da tempestade? Como é que é essa coisa de passar para o outro lado? Sabe, quando nós seguimos o Senhor, muitas vezes não tem sentido certas direções e certas convicções que Deus nos dá, e certas direções que Deus nos dá para cumprir a sua plena vontade. Em sã consciência, os discípulos, e via de regra que Jesus também, estavam saindo de uma situação de êxito, de sucesso, de estabilidade, para abraçar algo incerto. Deus tem disso.
e Deus tem os seus porquês. E a gente vai compartilhar um pouco mais sobre esse assunto amanhã. Mas é interessante, foi Jesus que tirou o pé dos discípulos da estabilidade, da segurança, da previsibilidade, da garantia, e colocou os pés dos seus discípulos naquilo que era totalmente instável. Foi Jesus que colocou eles no meio da tempestade. Foi a vontade de Deus perfeita que tomou essa decisão, ou que os levou a tomar essa decisão tão contraditória. Como assim que é de Deus? E Deus nos tira da multidão para a gente vir para cá? Deus nos tira da maior exposição ministerial que a gente jamais teve para esse lugar incógnito. Deus nos tira da segurança para nos colocar no meio da tempestade nesse barco. E pior, Jesus dorme. Parece que ele não está nem aí para aquilo que nós estamos passando. Parece que ele não está nem aí para as pressões, para o sofrimento, para as dificuldades. E Jesus está dormindo? Sim, quando nós nos dispomos a fazer a vontade perfeita de Deus e passar para o outro lado, que é onde Jesus está, primeiro, você está escolhendo o lugar mais seguro de estar. O lugar mais seguro de estar é sim no meio da instabilidade, no meio da tempestade, se Jesus está no seu barco. Se a direção foi dada por Deus, não interessa as evidências do natural, não interessa a aparente contradição, não interessa as dificuldades, a falta de fruto, a falta de multidão. Se é o lugar certo que Deus mandou você estar, faça, obedeça e se alegre, porque esse é o lugar mais seguro, é o lugar da confirmação, é o lugar da bênção de Deus. A unção de Deus vai faltar se você se recusa a entrar no barco, abraçar a instabilidade e passar para o outro lado. E a unção de Deus vai faltar no meio da multidão, no meio de tanta gente que vem para ouvir você, para receber de você, para ser abençoado por você, se você está fora da vontade de Deus. É melhor no barco, na instabilidade, sofrendo a tempestade, com Jesus dormindo no centro da vontade de Deus, do que na estabilidade da terra firme, com a multidão nos cercando, fora da vontade de Deus. E essa é uma pergunta chave, né? Desde também quando a gente era ainda novo convertido, havia uma canção que os corais evangélicos todos cantavam: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Aí Jesus diz: não se te dá. Os discípulos dizem: não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Aí Jesus responderia: as ondas atendem ao meu mandar. E aí vai: sossegai, sossegai. Seja um encapelado mar, quer dizer, o céu envelopado num ambiente de treva, de tempestade negra, de ameaça, de trovões e de vento. Todas as coisas obedecem ao seu mandar. Só que interessante, a ênfase que se dava nesse texto era tirando o texto do contexto. A grande pergunta aqui, se você vê todo o contexto, foi Jesus que os levou para lá. E se Jesus os levou para lá, então o grande teste é: ó homens de pequena fé, ó homens tímidos. Jesus diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus está, em outras palavras, eu quero treinar vocês no meio do sucesso, do êxito, do aplauso da multidão, dos confetes, de uma igreja que cresce aí indefinidamente, de um ministério, de uma obra, de uma vida profissional que só tem louros e coroas e vitórias. Você não vai ser requerido a depender de mim, a ouvir a minha voz, a usar de autoridade. Homens tímidos, em outras palavras, eu estou treinando vocês para ter tutano, para ter fibra, para ter estrutura. Usa a fé. Eu estou dormindo, não é à toa não. Faça alguma coisa, dê uma palavra, abre a sua boca, levanta-te no meio da multidão, no meio da tempestade, no meio do mar, no meio das coisas incertas e contraditórias, e usa a fé.
E a Bíblia diz: levantando-se ele, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus estava ensinando um princípio aqui de que seguir a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, ao fazer essa decisão, não podemos levar em conta o conforto em primeiro lugar, o bem-estar em primeiro lugar, um clima ameno em primeiro lugar, frutos rápidos em primeiro lugar, uma resposta positiva do povo que nos recebe em primeiro lugar. A grande questão é estar no centro da vontade de Deus. É um dos maiores testes pelos quais Ele quer nos passar e nos aprovar. E nós só vamos passar por esse teste quando nós fechamos os olhos para as circunstâncias, para as evidências do natural, entendendo que Deus nos levou para o outro lado, em total obediência, uma direção explícita da sua própria vontade, da sua palavra. Que você possa passar para o outro lado também. Que você possa, quando necessário, não quero usar isso como regra em todas as situações, mas se Deus está te dando uma direção, ouve a vontade de Deus, ouve a palavra, ouve o dirigir do Espírito. Esteja no centro da vontade de Deus, porque é lá que você vai aprender, que você vai crescer, que a unção vai se multiplicar, que o fruto virá e principalmente que a bênção de Deus vai confirmar a sua decisão. É melhor com Jesus no barco, na tempestade, com ele dormindo, do que nos pés, com os pés em terra seca, sem ter a bênção, sem ter a confirmação, sem ter a graça, sem ter a paz e sem ter a alegria de estar fazendo a vontade de Deus e estando no centro da vontade dele. Que Deus possa abençoar você ricamente. Receba o meu carinhoso abraço dessa terra abençoada do Peru, para todos os nossos irmãos e irmãs aqui que nos acompanham nesse devocional diário. Deus abençoe a todos.